Boa noite a todos. Vamos ver a lição que caiu para nós hoje. A ninguém julgue ser desprezível. Todos têm o seu valor. Você mesmo é uma pessoa valorosa. Se alguém lhe disser o contrário, não acredite. Como você pode resolver qualquer problema com vigor e decisão, os outros também podem. Eles possuem o mesmo potencial que o seu. A bênção de Deus a ninguém despreza. Valorize os outros. Compreender que não há ninguém desprezível é dar valor ao próprio Deus que a todos os criou. Então convido a todos agora a fechar os olhos, respirar profundamente, esquecer todos os problemas que os rodeiam e vamos nos conectarmos com o alto. Deus, nosso Pai, Jesus, amado modelo e guia. Pedimos também a toda a pleiade de luz que sempre está conosco na nossa noite de domingo, que possa se fazer presentes mais uma vez, nos dando o discernimento que precisamos para entender o que vamos escutar aqui hoje, sempre lembrando de colocar em prática no nosso dia a dia, pois estamos aqui como eternos aprendizes na escala da nossa evolução. Agradecemos pelo dia de hoje, pela semana que está se iniciando e pedimos que seja uma semana cheia de luz, de amor, paz, serenidade, paciência e muita saúde para todos nós. Que possamos sim ter a certeza que o Senhor está sempre conosco, nos protegendo e nos conduzindo no melhor caminho. Que essa luz maior que está sobre nós nesse instante adentre os nossos lares, os nossos ambientes de trabalho, siga conosco na semana, adentre também hospitais, asilos, orfanatos, presídios e em todos os lares, ao qual estejam precisando da sua mão amiga e da sua luz. Que assim seja. Para os nossos estudos nessa noite, nós nos inspiramos no livro Amanhecer de uma Nova Era, Manuel Filomeno de Miranda pela Mediunidade de Divaldo Franco, já no finalzinho do livro, na página 185, o mentor traz apontamentos acerca da transição planetária. Nosso planeta Terra se encontra em processo de transição para o mundo de regeneração. E para que o trâmite se conclua, muitos aspectos precisam ser finalizados e as providências estão estritamente dentro dos cronogramas. A Terra está deixando para trás a condição de mundo de provas e expiações, entrando no mundo de regeneração. Os espíritos orientam acerca disso, dizendo que não é o planeta em si que vai mudar. Na verdade, a psicosfera do planeta, feita e montada por todas as psicosferas individuais dos indivíduos, que encarnam e que fazem parte dos mundos que se assenhoreiam, das colônias espirituais que se assenhoreiam do nosso planeta, a psicosfera geral do planeta vai se alterar porque os espíritos vão evoluir, vão subir um degrauzinho. Aqueles espíritos que não têm mais condição de permanecer nessa transição planetária, aqueles espíritos muito iniciantes, muito renitentes, muito degenerados às vezes, aqueles espíritos intransigentes, iniciantes ainda nas suas trajetórias evolutivas, esses indivíduos não têm mais como permanecer nessa escola, nesse mundo escola. Esses espíritos serão levados, serão atraídos, sintonizarão com escolas mais ao seu sabor, mais ao seu ponto de vista evolutivo. E na Terra permanecerão aqueles espíritos que podem dar esse passo, podem dar subir esse degrau da evolução,
e permanecer naquilo que os espíritos e Kardec, através da codificação, trouxeram para nós como um mundo de regeneração. Ainda será um mundo material, ainda nós reencarnaremos em corpos materiais, mas a psicosfera desse mundo será diferenciada. A psicosfera do mundo de regeneração é uma psicosfera melhor do que a psicosfera que estamos vivenciando agora, mundo de provas e expiações em transição planetária. E há uma programação, os espíritos que cuidam disso, eles certamente muitos aspectos precisam ser finalizados, e desde a pandemia 2019 esses aspectos estão em franco andamento, em franca implantação. Esses espíritos possuem cronograma, e esse cronograma segue uma condução, obviamente, de espíritos superiores. Não há atrasos, não há equívocos, não há enganos, e esses espíritos vão concluir essa tarefa da transição planetária dentro daquilo que são os cronogramas. Podemos imaginar, segundo alguns apontamentos, que até por volta de 2050, nós estamos em 2025, então mais 25 anos aí, 2050, essa transição esteja praticamente concluída, né? Alguns momentos ainda devem acontecer, mas essa transição deve se concluir por volta dali. Nós que estamos encarnados, nós gostamos dessas datas precisas, desses períodos definidos, mas a espiritualidade não trabalha dessa forma. A espiritualidade sabe que precisa fazer, sabe que ela vai ser concluída, mas ninguém traz datas definidas, mas sim condições que se aplicam e se concretizam na prática do planeta. Então, nós temos esse número na cabeça, mas não devemos levá-lo nas nossas conversas ou levá-los como datas programadas, definidas, estanques, que na verdade a espiritualidade não trabalha dessa forma. Os movimentos planetários atingem novo estágio com a mudança de ordem natural, onde os movimentos sísmicos das placas criarão diferentes cenários climáticos, redirecionando as energias do orbe e distribuindo equilíbrios. Então, o próprio planeta, ao vivenciar uma nova psicosfera, espíritos diferenciados, espíritos que sobem, que caminham um patamar evolutivo, o próprio planeta vai se moldar, o próprio planeta na sua constituição, e também isso é previsto pelos espíritos de ordem superior, o próprio planeta vai sofrer mudanças. Então, aquilo que a gente via como movimentos das placas tectônicas, movimentos bruscos, grandes tsunamis, grandes erupções vulcânicas, terremotos, mudança, às vezes, das correntes marítimas, descongelamento por conta de critérios de aquecimento global, todos esses aspectos, ao que nos chega e ao que nos é orientado, todos esses aspectos fazem parte dessa transição. E isso tem um intuito. Os climas, eles vão ficar mais amenos, a distribuição desses climas no planeta vai ficar mais equânime, as energias do próprio planeta vão se estabilizar em novas correntes, isso vai mudar aspectos do clima, vai mudar aspectos das chuvas, vai mudar aspectos de correntes marítimas. Imaginamos que com a ajuda do ser humano, até os desertos sofram algum tipo de interferência, e isso vai criar um clima mais ameno, uma condição mais equilibrada, uma distribuição de energias do planeta. Hoje a gente percebe regiões muito quentes, regiões muito frias. Nós percebemos lugares onde as pessoas não habitam por conta da sua distância, muitas vezes, do seu aspecto de ser um lugar remoto ou de não ter condições tão agradáveis, tão equilibradas para a vivência dos seres humanos. Isso tudo, teoricamente, deve também se direcionar para um novo reequilíbrio,
um novo direcionamento das energias do planeta que vão causar esse equilíbrio planetário. Vai ser uma mudança planetária no desenvolvimento do próprio planeta e que vai culminar, vai coincidir com esse momento da transição. Em virtude de se encontrarem encarnados todos os espíritos que devem cumprir sua última passagem pela Terra, as vibrações somadas de tantas mentes em desalinho criam a psicosfera adoecida, que contamina também os outros irmãos ainda em trajetória. Então, como nós precisamos que esses espíritos estejam na Terra, vejam a Terra nessa condição de transição planetária. Muitos esforços foram feitos para que todos aqueles indivíduos que deveriam, que ainda possuíam circunstâncias a serem vencidas para poderem participar desse momento planetário, eles precisavam reencarnar. E reencarnaram em todos os países uma grande leva de espíritos do período da guerra e do pós-guerra e dessas novas gerações, com pensamentos diferenciados, com caminhos diferenciados, com posturas ainda que precisam ser trabalhadas. Então nós vemos toda a série de espíritos que precisavam reencarnar nessa transição e que muitos indivíduos vêm para esse planeta escola, mas pelo que os mentores espirituais falam, mas eles precisam. O fato deles se manifestarem assim faz com que essas psicosferas entrem em contato com aquilo que seria a psicosfera do planeta e isso contamina, isso causa perturbação. Esses espíritos, por estarem encarnados, causam perturbação nas sociedades. E nós podemos ver muito disso. Se nós entramos nas mídias e assistimos jornais ou vemos as manifestações dos indivíduos, nós percebemos que vivemos um período muito conturbado, onde aspectos que antes faziam parte da nossa sociedade, faziam parte dos nossos pensamentos, hoje são colocados em dúvida. As pessoas não aceitam mais certas posturas, combatem aquilo que os espíritos dizem ser necessário para a evolução dos homens, se colocam em condições, muitas vezes, de extremo desequilíbrio. E quando o fazem, quando se manifestam como são, é difícil que os irmãos que já passaram por isso, os irmãos que ainda precisam continuar encarnados aqui e precisam fazer o seu esforço de manutenção ou mesmo de transformação, isso tudo fica prejudicado. Quando nós nos envolvemos nessas psicosferas adoecidas, mesmo que nós façamos um esforço hercúleo, ainda assim nós encontramos dificuldade. Então existem espíritos que são candidatos naturais à nova psicosfera da Terra, existem aqueles que ainda precisam firmar as suas posturas evolutivas e manifestarem esse desejo, e isso tudo fica dificultado por conta desses irmãos que são muitas vezes afeitos a esses aspectos da matéria. Nós percebemos que muitas pessoas, apesar do desequilíbrio manifesto e geral, muitas pessoas estão felizes com esse ambiente. Muitas pessoas estão completamente alinhadas com esse momento evolutivo. Eles fazem dancinhas, eles idealizam indivíduos que percebemos todos estarem em desequilíbrio, mas eles desejam isso, eles gostam disso, eles se sentem bem. Esses espíritos, na nova transição, no novo momento do planeta Terra, esses indivíduos não vão mais se sentir à vontade. Eles vão perceber que ali existe uma mudança, e essa mudança ela é definitiva, ela não é negociável, e eles vão desejar se transferirem para outros locais. A presença de tantos seres enfermiços acelera os sofrimentos morais, e isso a gente vê. Nunca se falou tanto em suicídio, nunca se falou tanto em depressão, nunca se falou tanto em síndromes outras, que afetam não o corpo físico, mas afetam sim o espírito, as condições psíquicas, as condições morais
dos indivíduos, tanto encarnados quanto desencarnados. E é por conta dessa troca mental, dessa convivência com energias adoecidas e enfermiças. E isso acelera os sofrimentos morais. Então a gente vê que isso realmente está acontecendo. Em razão de haverem optado pelos roteiros mais difíceis, onde as doenças de toda sorte encontram campo de expansão naqueles que se encontram receptivos. Olha como os espíritos descrevem, como eles tecem esse pensamento, nos trazendo um grande alerta. Doenças de toda sorte encontram campo de expansão naqueles que se encontram receptivos. Então, os indivíduos, dado o seu pensamento, a sua postura, os seus desejos, os indivíduos aceitam, eles recepcionam, eles querem esse contato. E essas doenças de toda sorte encontram, elas conseguem se expandir. Mas os indivíduos são receptivos, os indivíduos se colocam nessa condição. Então, os indivíduos adoecidos expandem as doenças e os indivíduos que são receptivos buscam esses roteiros mais difíceis, essas dificuldades, os sofrimentos morais, psíquicos e espirituais que nós verificamos no planeta nessa transição. As dificuldades da sociedade em geral atingem todos os cidadãos, pois os interesses subalternos dos déspotas ambiciosos se convertem em verdugos da humanidade e são assessorados por seus semelhantes menores que os auxiliam. Então, as dificuldades da sociedade em geral atingem a todos. Porque quando nós temos um líder, e esse líder é ambicioso, esse líder se transforma num carrasco, num verdugo da humanidade, quando os indivíduos, por conta do seu orgulho, do seu egoísmo, preferem mais as guerras, os desequilíbrios, a fome, os desesperos, quando esses indivíduos preferem mais isso do que aquilo que é necessário para uma vida saudável, para um comprometimento da sociedade de forma justa e equânime, quando esses indivíduos preferem isso, todos os cidadãos passam pela dificuldade. E nós percebemos que possuímos líderes mundiais, todos os líderes que estão à frente dos seus países hoje, eles também enfrentam essa problemática moral, eles também enfrentam essas psicosferas adoecidas. E os postos aonde eles se encontram são assessorados, são cercados por indivíduos que muitas vezes são semelhantes a eles em índole e em desejos. Então nós vemos líderes mundiais ambiciosos e egoístas e orgulhosos, cercados por indivíduos que pensam que se manifestam como eles, que acabam auxiliando uma retroalimentação do desequilíbrio dentro dos locais onde deveria se existir, sim, uma moral elevada, uma condição melhor para que as sociedades e os cidadãos não fossem atingidos. Mas nós sabemos que esses espíritos em desalinho, em desequilíbrio, eles vão se manifestar em todas as sociedades, em todos os países, em todos os grupamentos. E sim, é possível que um indivíduo desequilibrado e perturbado chegue ao poder e acabe transformando o país aonde ele deveria estar cuidando e promovendo, ele acaba se transformando num carrasco, acaba se transformando num déspota, por causa das suas ambições e encontrando outros líderes como ele, obviamente que isso vai se manifestar em desequilíbrio das sociedades uma contra a outra. Na condição ainda primária dos inúmeros habitantes da Terra, requer um grande enfrentamento das heranças enfermiças que insistem em permanecer na psicosfera do planeta e que neste momento de culminância não podem mais fazer parte do orbe. Então, chega um momento em que essas heranças, esses atavismos, eles precisam
ser abandonados, eles devem deixar de existir, eles precisam desaparecer. E para isso deve haver um enfrentamento de todo o indivíduo e dos indivíduos de forma geral. Porque nesse momento essas posturas elas não podem mais, elas não irão mais fazer parte do orbe depois que eles sofreram a transição planetária. Então, esse enfrentamento ele precisa acontecer. Os indivíduos precisam se cansar, seja da violência, seja do vício, seja do desequilíbrio. Os indivíduos precisam enfrentar isso ao máximo e no ponto culminante, no instante culminante, eles precisam entender que aquela dificuldade, aquele sofrimento foi criado por nós, como somatória dos nossos corações e das nossas vontades. Não faz parte dos projetos divinos, não faz parte dos bons mentores criar circunstâncias aonde os indivíduos devam sofrer. E isso é dos indivíduos, isso é nosso. Não é Deus, não é Jesus, não são os mentores espirituais. É nós que estamos encarnados. Nós é que mantemos esses atavismos, nós é que criamos essa psicosfera adoecida e nós precisamos enjoar dela. E esse enjoar é ser exposto a ela até que ela nos cause repugnância, até que ela nos cause cansaço, até que nós estejamos completamente exaustos daquilo. Esse é o momento da transição. Porque isso que estamos enfrentando agora não pode mais passar da fronteira do novo mundo. Quando esse mundo se manifestar, não pode mais existir esse tipo de circunstância. E nós precisamos entender isso e desejar permanecer na mudança ou ficarmos felizes com esse ambiente adoecido e levá-lo para onde nós formos em degredo. Todos esses processos afligentes devem inspirar as criaturas para a reflexão, para que se entenda que a mudança acontecerá. E ela prossegue com severidade, mas que nosso mestre providenciará o retorno dos seus mensageiros que auxiliarão na mudança. Então essa mudança não vai ser feita somente por nós que estamos encarnados. Esta mudança ela se processa e ela é severa, ela vai acontecer. Então aqueles indivíduos que desejarem permanecer nessas condições adoecidas, eles poderão fazê-lo. Se eles criam um mundo em desequilíbrio, é justo que eles vivam nesse mundo em desequilíbrio. Então esses indivíduos, eles vão ser levados, eles vão ser guiados para locais onde possam expressar ou continuar expressando da forma como pensam. Mas Jesus, que é o coordenador de toda essa transição e de todo o desenvolvimento dos espíritos colocados aos seus cuidados, o Mestre Jesus sabe como fazer e o fará. E para que isso aconteça, tanto os mensageiros reencarnados aqui na Terra, como os mensageiros do Cristo que reencarnam, as vozes dos espíritos que se dedicam a auxiliar o Cristo nessa transição, esses espíritos reencarnarão. Aqueles que são mais próximos, aqueles que são mais conhecidos nossos, dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, Joana de Ângeles, por exemplo, temos notícia que já reencarnou. O espírito Emmanuel, que ajudava Chico Xavier, também já reencarnou. Assim como muitos outros que vêm e que vieram para nos auxiliar. Porque essa transição precisa desses espíritos, e esses espíritos, quando eles se manifestam, eles conseguem promover e acelerar essas mudanças. Para que isso se confirme, se faz necessário e indispensável a presença de hordas de missionários vindos de outras dimensões que se juntarão àqueles auxiliares do Cristo no passado, modificando a estrutura moral da Terra. Então, os auxiliares do Cristo no passado, eles virão para cá e nós receberemos também espíritos vindos de outros planetas. Nós temos notícias dentro dos livros da doutrina espírita que aqueles
que estariam reencarnando, que seriam já cidadãos de Alcione, eles estariam reencarnando aqui na Terra e estariam auxiliando essa transição planetária. São espíritos que estagiaram há alguns anos, algum tempo, em colônias espirituais, de modo que eles pudessem se ligar às energias do planeta, receberem essas energias, essas psicosferas do planeta, que eles possam se acostumar a elas. Nós sabemos que esses espíritos, eles reencarnam, e quando eles são bebês, quando eles são jovens, muito jovens, eles têm dificuldades alimentares, eles têm dificuldades respiratórias, eles apresentam muitas alergias, mas eles são espíritos de uma grandiosidade, de uma magnitude, que mesmo o fato de serem ainda muito jovens, muito crianças, eles já demonstram para nós todo o seu potencial evolutivo. Alguns tocam instrumentos musicais de forma primorosa, outros falam das realidades espirituais com grande maestria, outros possuem posturas diante dos costumes que alimentamos aqui no nosso planeta, que não são naturais das nossas sociedades. Os indivíduos ficam chocados muitas vezes com a capacidade que esses espíritos já trazem, mesmo sendo ainda de tenra idade. Esses espíritos, eles têm um pensamento, uma forma de pensar muito diferenciada, e eles, espalhados que estão por todas as comunidades do planeta, trarão essas novas condições, essas novas posturas, e colocarão os indivíduos encarnados, muitas vezes, a pensar, meditar acerca daquilo que vivem e da forma como vivem, porque esses espíritos farão esse trabalho de nos motivar para a mudança. Estes seres abnegados, vindos de outras esferas vibracionais mais elevadas, necessitam de adaptação junto às energias do nosso planeta, para que ocorra a adequação perispiritual mais compatível com os impositivos terrestres, como o próprio Cristo teve que fazer no passado quando veio até nós. Então, são seres abnegados, são espíritos evoluídos, eles vieram de esferas vibracionais mais elevadas e por isso precisam desse processo de adaptação. E o fato de sofrerem um processo de adaptação não significa que para eles é fácil. Eles enfrentam essas dificuldades. O corpo humano terrestre é um corpo muito denso, é um corpo que sofre, que perece, que adoece. É um corpo que muitas vezes sente a psicosfera espiritual e por conta disso acaba adoecendo, mesmo que não seja ele a razão da sua doença, mas sim o ambiente onde ele persevera e aonde ele tenta se fixar. E nós podemos imaginar o que esses espíritos, de forma proporcional, sentem quando nós imaginamos o Cristo. O Cristo que já era um espírito puro quando o nosso planeta começou a ser moldado pelas próprias mãos do Mestre. Esse espírito reencarna nesse planeta denso para vir e trazer o seu evangelho e os seus exemplos, e certamente com isso ele demonstra para nós o processo de dificuldade que isso representa para esses espíritos de agora, mas que a sua abnegação, a sua vontade de ajudar e a necessidade que nós temos de receber ajuda faz com que eles enfrentem tudo isso. E nós, uma vez que temos essa informação, precisamos também entender esses espíritos quando os encontrarmos e quando convivermos com eles e procurar absorver aquilo que eles trazem, porque essa jornada que eles realizam é uma jornada bastante desgastante e sofritiva. Após essa adaptação, esses indivíduos irão se reencarnar e continuam reencarnando em todas as regiões do planeta, nas mais diversas áreas do conhecimento e em todos os estratos da sociedade, nos fazendo entender que a mudança na transição é lenta e gradual. Lenta
e gradual. Percamos, então, a nossa pressa. Então, percebamos que os espíritos, quando falam em transição planetária, eles nos dizem assim: reencarnar. Então, nós vamos precisar de uma geração toda. Nós vamos precisar aguardar que esses espíritos venham, aguardar que esses espíritos sofram, consigam essa adaptação às nossas regiões planetárias. Esses espíritos, eles precisam reencarnar, eles precisam chegar ao planeta. Aqui, estando, eles precisam crescer, eles precisam aprender as línguas, os costumes, eles precisam se integrar, eles precisam crescer, eles precisam estar nos postos de comando da sociedade, para que aí, então, nós vejamos com olhos de ver aquilo que seria um processo de transição efetivado. Então não adianta ter pressa, não adianta marcarmos data, não adianta desejarmos que no Natal deste ano as coisas magicamente aconteçam, ou que no final de tal período isso melhore. Não funciona assim. Representa a reencarnação de espíritos auxiliares do Cristo e representa a reencarnação de espíritos vindo de outras esferas. Esses espíritos entrando na nossa sociedade, reencarnando-se em todos os países, estando em todos os estratos da sociedade, farão acontecer a mudança. De forma lenta e gradual, como ocorreu na nossa encarnação. Um dia por vez, um trabalho por vez, um pensamento por vez, uma mudança gradativa da psicosfera do planeta. Então não tenhamos pressa. Nós que estamos vivenciando essa transição, temos o privilégio de ver e de perceber a chegada desses espíritos, de estarmos com eles preparando muitas vezes os caminhos que eles necessitarão, mantendo e cuidando dos locais aonde eles precisarão se manifestar. Nós devemos fazer a nossa parte, talvez apenas de manutenção, para que aqueles que realmente farão o trabalho, aqueles que realmente farão a balança da evolução pender para o lado do bem, esses chegarem. Então nada de pressa. Vamos vivendo. De modo a podermos suportar as pressões desse árduo período, mais uma vez devemos lembrar do Mestre Jesus, que reservava um tempo de cada dia para se retirar em tranquilidade, de modo a orar e meditar, alcançando a paz renovadora. E o Cristo fazia isso. O Cristo saía, deixava os seus discípulos dormirem, enquanto ele se retirava, ele fazia o seu silêncio, ele fazia a sua meditação, ele fazia a sua oração. Ele se conectava voluntariamente às esferas superiores. Nós precisamos fazer o mesmo. Nós estamos em um período de transição, estamos vivenciando espaços com espíritos muito difíceis, uma psicosfera muito perturbada, e se nós não entendermos isso, nós vamos dificultar este momento para nós mesmos. Precisamos ter a noção de que é uma geração, é uma encarnação toda de espíritos que precisa vir como nós viemos e crescer, aprender e se desenvolver como nós o fizemos, para que aí então, plenos da sua capacidade e líderes da nova comunidade planetária que se formará no planeta, aí então possamos ver. Devemos ter calma, devemos ter paciência e devemos fazer com que para nós essa transição seja um momento de evolução, seja um momento realmente de mudança, um limiar de mudança dentro da nossa própria psicosfera e dentro do nosso próprio processo evolutivo. Entender que esse é um momento importante e que nós precisamos participar dele com muito afinco e com muita
dedicação para conseguirmos alcançar o desiderato de vencer essas dificuldades, e para isso precisamos observar novamente o Mestre Jesus e nos reservarmos os tempos de oração, de retiro e de meditação. Essas observações dizem respeito a essa mudança que estamos enfrentando, a esse tempo que vivemos. Elas são pertinentes e nós precisamos colocá-la dentro daquilo que é a nossa trajetória evolutiva, o nosso momento evolutivo. Essa é uma informação muito importante e nós precisamos não perdê-la de vista e levá-la em consideração dentro das nossas vidas, para que a gente não entre em desespero, para que a gente não entre em sofrimento ou em angústia ou depressão, absorvendo essas psicosferas, sintonizando esses momentos espirituais difíceis, junto com esses irmãos em estados deploráveis muitas vezes, e que nós precisamos também entender o seu momento evolutivo e perceber que a espiritualidade prepara esses ninhos aqui na Terra para que eles também possam absorver aquilo que precisam, e as suas posturas muitas vezes adoecidas faz com que a gente escolha o caminho do bem, e nós devemos muitas vezes esse entendimento à convivência com esses irmãos em dificuldade. Precisamos lembrar disso e precisamos fazer as nossas orações buscando a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e aos amigos espirituais, para que eles nos auxiliem nesses momentos difíceis, para que eles nos inspirem e para que nós consigamos vencer os nossos próprios atavismos, os nossos próprios desequilíbrios, e para que possamos encontrar em nós mesmos as energias da manutenção do nosso esforço, da evolução do nosso espírito e desse momento tão diferenciado que estamos passando agora, onde temos a oportunidade de provar para nós mesmos as nossas intenções, espiar os nossos passados de dificuldade e trabalhar junto com os trabalhadores do Mestre nessa transição, nessa criação, nesse melhoramento da nossa seara. Que os nossos irmãos em desequilíbrio possam entender também esse momento evolutivo e possam fazer a opção correta, mesmo dentro das suas dificuldades, e decidir pelo bem, que todos são convocados e todos são convidados. Mas cada um precisa se colocar neste momento decisivo como indivíduos que precisam e que desejam realizar essa transição em prol do bem e fazer parte dessa nova ordem mundial que certamente irá se instalar e do qual nós faremos parte com certeza, se assim o desejarmos. Que o Mestre Jesus seja a luz do nosso horizonte e que Ele ilumine os nossos passos. Que assim seja.